Há mais de 10 mil anos, o ser humano iniciou o convívio com os animais, trazendo-os da natureza para perto de si, tornando-os domésticos e de companhia. Uns passaram a se tornar membros da família e queridos por todos, e agora vivem sob os cuidados dos seus guardiões e amigos. Outros, infelizmente, foram esquecidos e abandonados nas ruas, deixados à sorte nas cidades e zonas rurais pela insensível e inconsequente ação humana, o que levou e ainda leva milhares e milhares de animais a estarem vivendo hoje em abrigos com poucas condições e espaço, à espera de uma adoção e um novo lar. Mas sempre bem perto dos seres humanos, fazendo parte da sua vida, história e de seu dia a dia. Sabemos que, seja de raça ou vira-lata, os animais possuem sentimentos e merecem nosso respeito, compaixão e proteção. Hoje, muitos vivem com seus guardiões nos condomínios, onde nem sempre são aceitos e têm seus direitos desrespeitados. Saiba agora um pouco mais sobre os direitos dos animais em condomínios. Este documentário ele foi realizado para que pudéssemos orientar os guardiões sobre seus direitos e direitos dos animais em condomínios. É preciso haver um respeito maior para com os animais, afinal de contas eles estão hoje aqui porque nós retiramos eles da natureza. Então, neste vídeo vocês irão ver depoimentos de autoridades na questão do direito animal, para que possamos orientar os síndicos, os moradores, a como viver harmoniosamente com esses seres que necessitam de nossa ajuda e de nossa compaixão. Olha, essa questão do direito dos animais em condomínio é uma questão bem atual e bem controvertida, porque a gente tem observado nos dias de hoje muitos problemas, muitos desencontros, muitas brigas mesmo em função desse problema dos animais em condomínio. A gente pensa que precisa melhorar essa relação do homem com os animais. A gente percebe que em outros países, como os países europeus de um modo geral, os animais são bem tolerados na sociedade. Eles transitam pelos transportes públicos, pelos condomínios, pelos loteamentos, enquanto que a gente aqui no nosso país tem uma certa resistência com relação a isso. A gente ainda não tem uma convivência harmoniosa com os animais. Então é importante uma mudança de paradigma mesmo. E eu acho que isso passa muito também pela visão que a gente tem dos animais. O ser humano, ele costuma se achar como a figura central do universo, né? a figura central do planeta, quando na realidade não deve haver, né? Todos somos seres vivos, somos feitos pelo Criador e não deve haver hierarquia ou superioridade entre as espécies. Acredito que precisamos melhorar a nossa relação com os animais a fim de que possamos desfrutar e aprender, por que não dizer, com eles, porque eles têm muito o que nos ensinar. E, na verdade, a gente percebe que tem certos comportamentos, como a prática de poluição ou a agressão gratuita, que são muito mais graves e inerentes ao homem do que os animais. Então, a gente tem muito a ganhar com essa convivência com os animais. E quando a gente começar a mudar esse paradigma e aceitar melhor a presença do animal no nosso meio, nas nossas residências, nas nossas casas, nos loteamentos, nos condomínios, a gente vai melhorar essa relação. O animal doméstico exerce tem uma importância fantástica hoje na convivência com as famílias, na sensibilização, é importante para as crianças, é importante para a família que se une em torno de um animal, então traz alegria, traz conforto emocional, enfim, a gente sabe até das propriedades terapêuticas dos animais em sua presença
nas famílias. Evidentemente que isso, colocado para um condomínio, tem que haver um grande pacto, uma grande sensibilização para que todos aprendam a conviver da melhor forma possível com os nossos animais domésticos, que trazem tantas alegrias para a gente. Então, respeitá-los, cuidar e sensibilizar, eu acho que é fundamental e indispensável. O que a Célula Mãe pensa a respeito de animais em condomínio é que a sociedade, a comunidade, ela deve respeitar a presença dos animais em qualquer lugar. Os animais, eles têm tanto o direito de utilizar o meio urbano, o meio comum, quanto os seres humanos, né? Se não fosse assim, Deus não os teria criado. Então, é necessário que as pessoas respeitem, as pessoas zelem pelos animais existentes em condomínios, aqueles que são domiciliados ou os não domiciliados que ficam na área, eles devem também ser protegidos, porque são seres sencientes, são seres que precisam da nossa proteção e do nosso amor e carinho. Nenhuma convenção de condomínio ou ata de assembleia podem proibir o condômino de ter animais na sua companhia. A Carta Federal, no artigo 170 e no artigo 5º, inciso 22, asseguram o direito de propriedade, ou seja, dentro da minha propriedade, dentro do meu apartamento, dentro da minha casa, eu posso fazer aquilo que bem me aprouver, desde quando não perturbe o sossego e a segurança da minha vizinhança. Todos nós temos garantido pela Constituição o direito de termos animais domésticos em nossas residências. A questão das convenções condominiais, elas devem também obedecer aos princípios constitucionais. Se ela está disforme, o juiz vai ter de analisar à luz da Constituição. Hoje nós estamos evoluindo, o país passa por um processo de mudança na cultura mesmo ambiental, né? Nós não tínhamos não estávamos voltados para essa preocupação com a extinção de espécies, da flora, da fauna, e também esquecemos por muito tempo da parte mesmo dos animais domésticos. E aí nós passamos a ver animais que moravam há muito tempo com seus proprietários e de repente por conta de uma convenção condominial o dono era obrigado a deixar esses animais na rua, trazendo prejuízo até para a saúde pública, porque os animais que eram antes guardados, protegidos, vacinados, então a gente passa a ver esses animais nas ruas. Tudo isso deve ser visto quando o juiz for analisar, né? Além do que também a gente deve ficar preocupado com o ser humano e com o animal, porque muita gente, muitas pessoas, elas vivem por conta até mesmo do afeto. Não tem o filho, não tem um pai, não tem a mãe, mas tem um pet, tem um gato, tem um cachorro. Então eles vivem com isso. E se tirarmos esses animais das pessoas, isso vai causar certamente um problema, principalmente aquelas pessoas vítimas de depressão. Provavelmente estamos dando a arma para que essa pessoa venha a cometer, quem sabe, um ato mais drástico, né? Então, o juiz, quando recebe uma causa dessa, deve ver, além da força constitucional, também pelo coração, porque pode ser ele próprio que pode estar passando por um processo desse e, de repente, né, o animal ali não pode ser retirado tão somente porque desagradou o síndico, porque latiu. Logicamente que devemos ter todos os cuidados em vacinação, porque está convivendo no ambiente com outras pessoas de qualquer forma, né? Vacinação, a segurança também, né? Mas normalmente nesses condomínios, nós temos animais pequenos. E se for animal de maior porte, todos os cuidados com focinheira, com aparador, né? Quando sair, assim que o juiz deve ver. Né, que os animais hoje fazem parte de nossa vida e a gente não pode retirá-los assim do convívio tão somente por normas destituídas de fundamentação legal. A gente tem lá uma cachorra assim, raça definida, chama Branca, e é uma cachorra super dócil, mas ela bateu na porta errada e descobriu que tinha essa cachorra lá. E aí começa a implicar, né? Fez uma notificação extrajudicial, dizendo que o regimento interno não permite cachorro, a não ser que seja de pequeno porte. E o cachorro não chega a ser de grande porte, é um cachorro de pequeno a médio porte. Então ela fez essa notificação, a gente aí tomou as providências para poder dar uma resposta também, mostrando que é o direito da gente ter o cachorro, mesmo porque o cachorro não prejudica em nada.
Uma noite a síndica veio, eu nem sabia, não a conhecia. E ela não se apresentou também, ela veio à noite e eu entreabri a porta justamente para a Branca não sair. E a Branca deu uma latida, não rosnou não, latiu, esse latido normal. E aí ela viu a cachorrinha e disse que era de médio porte, que o regimento aqui do prédio não permitia, para a gente tomar uma providência. Fiquei, não sabia o que fazer. Aí eles mandaram uma notificação pelo administrador. Depois veio uma notificação por advogado. E daí o Márcio respondeu por escrito, né, que foi a resposta por escrito agora. O cachorro foi dado para Rita, minha esposa, por uma cliente dela lá do Nordeste de Amaralina. Essa cachorra, assim, desde pequena, minha esposa gostava, tal, ela cresceu e ela era meio semi-domiciliada. Ela ficava na casa da pessoa, aí durante o dia a porta abria, ela saía para a rua, depois voltava. E aí nessa brincadeira a Rita gostava muito, a dona deu a cachorra para ela. Então é uma cachorra que está acostumada a lidar com as pessoas, entendeu? É uma cachorra que não tem problema nenhum de atacar ninguém. E então há essa intolerância, né, intransigência por parte principalmente de síndicos, eu vejo, de querer ditar a ordem em relação às pessoas, o que elas podem ter dentro do apartamento, considerando um animalzinho dócil. Eu me senti agredido quando a gente recebeu aqui no condomínio uma carta recomendando que a gente tirasse os 2 animais que nós temos aqui. Na verdade são 3, mas os 2 que são tidos como de médio e grande porte. Aí eu senti que isso é uma ofensa, uma agressão, tanto comigo, quanto minha família, quanto com meus animais, que eu crio eles desde pequeno. O mais velho vai fazer 8 anos agora, e de repente eu simplesmente mandar ele para uma fazenda, mandar para um abrigo, alguma coisa, não faz o mínimo sentido, uma vez que eles são tão dependentes de mim quanto eu sou deles. Eu fui pega meio que de surpresa, depois de 11 anos residindo aqui no condomínio, e 11 anos que eu possuo cães. E recentemente me chamaram para uma assembleia, mas no dia eu não pude comparecer porque eu viajo muito a trabalho. E nesse dia, algumas pessoas levantaram a questão dos cães de médio porte e de grande porte no condomínio. E esses poucos presentes resolveram fazer, segundo eles, valer a nossa convenção, que tem um artigo que diz que só é permitida a permanência de cães de pequeno porte. Bem, se só é permitida ou não, eu acho que uma convenção, ela não é superior a uma Constituição Federal. Tem uma lei muito maior que rege esse país e que, infelizmente, nós brasileiros, a maioria não conhece, porque não se dá o direito de pegar uma horinha do seu dia ou da sua vida para ler as leis que fazem valer nesse país. E lá diz que o meu direito de propriedade é maior do que qualquer convenção de condomínio. Cães lá tem a forma deles falarem, né? Se lá tem muito, pode ter certeza que alguma coisa errada tem. Bora averiguar se estão com água, se estão com fome, se estão sozinhos. As festas aqui me incomodam muito mais, que eu moro próximo ao clube. Dia de domingo que eu quero descansar, começam a tocar o som. Só pode das 8 às 10 da noite. Bem, e se eu quiser dormir de dia? Se eu quiser ler? Se eu quiser ficar no sossego? Eu não posso, porque o som, uma música que eu não pedi às vezes, que não é nem meu gênero de música, eu sou obrigada a ouvir. Mas nem por isso eu vou lá tirar o direito que o meu vizinho tem de fazer a festa dele. Por quê? Então eu vou tirar meus cães dentro de um espaço que é meu, que eu construí, que eu adquiri. O que é que pode se considerar com relação ao animal, né? A perturbação ao sossego e à segurança do vizinho? Primeiro, seria o caso de o condômino não trazer a sua unidade higienizada. Quem tem animais deve cuidar bem da higiene, né, do asseio, da limpeza do seu apartamento, para evitar reclamações de vizinhos que sentem mau cheiro, né? Então, vamos trazer as nossas unidades bem limpas, bem asseadas, para evitar essa queixa de condôminos vizinhos. Ao transitar nas áreas comuns, lembre-se sempre de levar um saquinho para recolher os dejetos do seu animal. Segundo,
O que pode se considerar como incômodo ao sossego da vizinhança seria o quê? Por exemplo, com relação a cães, que esses cães fiquem latindo intermitentemente, que haja um incômodo causado por um cão que está o dia inteiro latindo. Lógico, isso daí que pode se considerar um fato extraordinário, um fato anormal, porque nenhum animal fica o dia inteiro latindo, ou se for um gatinho miando, se ele não estiver sendo submetido a determinados incômodos, como por exemplo, estar num espaço muito pequeno, estar amarrado, estar sem água, sem comida, estar doente, sem assistência. Realmente, se o animal está latindo o tempo todo, é porque ele está sendo submetido a uma dessas situações. Então, cabe ao síndico, né, ou ao vizinho que esteja sendo incomodado, que converse com o síndico para que seja feito um contato com o condômino guardião desse animal que está latindo o dia inteiro ou que está miando o dia inteiro, que ele trate de dar os cuidados devidos para evitar que haja essa manifestação de incômodo por parte do animal. Temos 44 moradores aqui no prédio, 44 famílias, cada um no seu mundo, né, com sua vida. E, assim, na sua maioria, todos adotam animais, ou adotaram, têm seus cães que trouxeram, que ganharam, né, e aqui todos convivem bem, né, nessas, vamos dizer, diferenças. Nunca aconteceu assim, para chegar ao meu conhecimento, problemas graves. Mas, às vezes que aconteceu, de um vizinho ameaçar, envenenar um cachorro, o gato de alguém, eu consegui conversar com o vizinho, né, intervir e a coisa realmente foi sanada, né? Mas, assim, o principal aqui no condomínio é que as pessoas que têm animais, que adotam animais de rua, um apoia o outro, sabe? Eles ou passam um tempo com o animal em casa e conseguem alguém para doar, ou então adotam, ficam com o animal. Lá em casa chegou um terceiro gato e a pessoa que ia ficar desistiu de ficar e ela está lá, né? Possivelmente não vai mais sair. Vai ficar lá em casa mais um gato. Né? São 3 gatos e um cachorro. Eu procuro não incomodar o vizinho, né? Eles não ficam miando muito, eles não correm para fazer barulho para o vizinho lá embaixo. Se eu sentir que está incomodando, eu faço parar, né? Eu acho que é esse o comportamento que a gente deve ter, né? O comportamento de saber o limite, né? Os nossos limites e não ultrapassar o limite do outro, né? Não incomodar o outro. E assim nós conseguimos conviver bem como vizinhos, né, e como guardiães, vamos dizer assim, né, de animais. Todos os meus 4 animais foram adotados, 3 de rua e uma foi adotada do vizinho. E agora eu estou com uma recente que um rapaz com a caixa jogou 7 ali atrás, filhotes, e eu estou com uma lá na varanda. Por enquanto eu estou tratando, né, mas eu não vou ficar, porque não tenho condições. Já estou providenciando gente para ficar. Outro ponto também que eu não concordo é da comercialização de animais, porque acaba a fêmea, principalmente a fêmea, sendo sacrificada. A cada período que ela entra no cio, ela fica prenha e aí para aqueles filhotes, as pessoas ganham dinheiro. Chega, que eu tenho conhecimento, chega numa certa época, a cadela está uma idade, né, está com uma certa idade, e acaba também sendo abandonada, porque não interessa mais para o dono ficar com a cadela. Eu tenho aqui 12 anos. Morando aqui no condomínio. E as pessoas simplesmente me chamam a mulher dos gatos, né? Por que a mulher dos gatos? Porque eu sempre socorro os gatos. Não é que eu tenho, de repente, não sei se é preferência, eu acho que me identificar mais, eu não tenho medo, eu faço qualquer coisa. Eu já criei muito cachorro também, quando eu tinha espaço, eu acho que o animal tem que ter espaço. E eu tenho essa gata que tem 15 anos, então ela me adotou. Assim, ela quando estava com fome, olhava para cima, começou o primeiro andar, tudo é mais fácil. Eu acho mais fácil porque eu posso ter uma visão e também ouço muito. Qualquer miadinho eu já desço pela escada e o que está acontecendo, né? Para mim é mais fácil. E também para os bichinhos pedir socorro, né? Eu acho que me pede socorro, eu sinto assim. Então ela olhava para cima e miava. Eu venha, subia, abria a escada, a porta que dava acesso à escada, ela então subia, comia, e pedia de volta para descer e ficava nesse ritmo.
várias vezes no dia. Um dia que ela queria dormir lá em cima, ela dormia. E tinha dias que ela queria dormir aqui embaixo, deixava. Até que foi ficando, de repente resolveu ficar, foi passando o tempo, foi ficando, pronto. Eu acho assim, independente de condição, eu sei que é tudo, como minha amiga diz, Ludmila, tudo é muito caro, realmente. Assim, medicação, veterinário, viu? Mas o amor, a boa vontade, não custa nada, nada. Simplesmente, teve um dia que apareceu uma outra siamesa, Darden, que ela estava aqui, a menina achou no bloco 1 e trouxe. Tia, a gata está com cordão umbilical para fora, 7 da manhã, eu estava dormindo. Meu marido me chamou, eu desci, cordão umbilical, quando eu olhei de cima, essa gata estava muito grande, era o intestino todo para fora. Alguma coisa passou por cima, não matou, mas provocou um dano. Eu olhei assim, no momento a condição não permitia, se vai ser uma cirurgia. Mas as coisas de repente acontecem, eu não sei, é uma mágica, né? Eu acho que é uma mágica. E a coisa vem, ligo para um, ligo para outro, socorro, o veterinário traga. E a coisa acontece, o socorro vem na hora certa e as bichinhas estão aí. Isso é uma coisa que não tem preço, não precisa ter dinheiro, precisa ter amor com os bichos. Eu acho que acima de tudo é amor, mais nada. Na realidade, aqui no meu prédio, proibiram dos animais andar pelo elevador. Eles faziam uma parte, desligavam o elevador durante um período do dia e não tinha um elevador certo para desligar, podia ser o social ou o de serviço. E quando desligava, não queria que ninguém transitasse pelo elevador social com os cachorros. Chegar ao ponto de mandar a empregada que estava com o cachorro, que ela descia com o cachorro para passear, mandar ela sair do elevador para que um casal pudesse subir nesse elevador nesse horário. Então, como era isso constante, era diário, todo sobe e desce todo dia, e aí foi feita uma reunião para resolver essa situação do cachorro. E aí, na reunião, nós fomos convocados, todos os donos de cachorro, e eu fui com 2 amigas com os cachorros. Chegando na reunião logo com os cachorros, já foi começando a confusão, porque o síndico não queria que o cachorro ficasse. E como a reunião era para falar deles, a gente achou que era interessante que eles fossem participar também. E aí começou a briga. Queriam colocar horário para descer com o cachorro, chegar ao ponto de um vizinho que era amigo me dizer que eu tinha que botar um determinado horário. Ele escolheu que eu descesse até 7 horas da manhã com o meu cachorro ou que eu descesse depois das 10 horas da noite. E aí a gente acabou brigando, hoje nós não nos falamos mais. Ele acabou separando da minha amiga, não por esse motivo, por outro. Mas é uma pessoa que hoje em dia a gente passa no elevador, nem nos cumprimentamos mais. E ele queria dessa forma, que só descesse no elevador até 7 horas da manhã. Que ele achava que o cachorro só precisa descer para fazer cocô. A necessidade do cachorro. O cachorro não precisa passear, o cachorro não precisa conviver com outros animais, é somente as necessidades. E aí estabeleceu o horário, e aí uma confusão. Na minha casa ninguém vai estabelecer horário. Então foi o que eu disse a ele, que ele teria que botar o horário na casa dele. Na minha casa eu só teria o horário livre para descer a hora que quisesse. E foi assim com as outras 2 pessoas que também estavam na reunião. Ninguém aceitou. O síndico quis levantar porque achou que o cachorro teria prioridade, que o cachorro ali era mais importante do que todo mundo, e realmente era. Foi o que eu disse a ele, que ele não ia ter ninguém ali naquela reunião que gostasse mais dele do que a gente do cachorro. E a mulher dele estava presente, deu risada. Hoje nós nos falamos, ele inclusive trata Sol como um bichinho de estimação, que acha Sol lindo, mas foi assim, a convivência hoje está melhor. Porque a gente teve que impor a presença deles no elevador e a presença deles no prédio. Já vimos vários casos de pessoas idosas que são notificadas pelo condomínio para que não mais utilizem o elevador quando estiverem transitando com seus animais, né? Sendo obrigadas a subir e descer as escadas do edifício, né? O que lhes impõe um sacrifício imenso, tanto pelo fato dela ser idosa, quanto pelo fato de morar muitas vezes em andares mais altos. E também não resta dúvida que para o animal isso é um imenso sacrifício, porque ele vai ter que descer e subir várias vezes. Essa atitude configura maus tratos ao animal que seja submetido a essa obrigação de estar subindo e descendo as escadas do edifício. Então, se existe um condomínio que proíbe, né, que um cidadão tenha o seu animal no seu âmbito particular,
Isso é uma agressão, isso é um constrangimento legal, assim como também é um constrangimento legal, um abuso, né, de direito, aqueles condomínios que exigem que os animais trafeguem pelas escadas, desconsiderando animais idosos, animais cardiopatas e pessoas também, os seus donos, os seus guardiões, que são também, às vezes, pessoas idosas, pessoas doentes e que nem sempre têm essa possibilidade de locomoção. Então, não há justificativa legal para isso, muito pelo contrário. Isso é um crime ambiental, é um crime também configurando um constrangimento legal previsto no Código Penal e a OAB está presente, vigilante, né, as portas abertas para que possa agir em defesa dos condôminos, cidadãos, que assim possa procurá-la em defesa dos seus animais. Outro fato absurdo e ilegal que vemos com muita frequência são as decisões de assembleia de condomínios obrigando os guardiões a carregar no colo os seus animais ao transitarem nas áreas comuns e dentro dos elevadores. Isso é absurdo e inaceitável. Não pode haver decisão nesse sentido, porque isso impõe sacrifício às pessoas, né? E elas não vão poder ficar submetidas a esse tipo de decisão do condomínio. É uma decisão passível de nulidade. Então, eu resgatei Mel, que é uma vira-lata, uma SRD, e aí o preconceito aumentou. Nessa época, eu acabei atrasando o condomínio alguns meses. E aí foi que o síndico aproveitou que ele já tinha preconceito, na época só ficava mesmo falando bobagem, dizendo que os cachorros faziam isso, faziam aquilo, faziam zoada, latia, não sei o quê, para poder mostrar o preconceito mesmo, mostrar as garras. Ele queria, eu moro no 9º andar, ele queria proibir meus cachorros de andar no elevador. Não queria a circulação de meus cachorros, porque eu estava devendo um condomínio, só que não existe em lugar nenhum que me proíba de ir e vir, principalmente meus cachorros. Então teve uma reunião de condomínio, eu fui, levei o parecer e mostrei para eles que até você fazer um animal subir uma escada, 9 andares, é tortura. Não tem esse animal que aguente subir 9 várias vezes ao dia. Então ele ficou com raiva de mim, mas ele teve que engolir. E eu continuei com meus cachorros subindo e descendo, apesar de todo o constrangimento, de tudo. Graças a Deus esse rapaz não é mais síndico. Mas o síndico... Ele foi deposto. O síndico hoje ele tolera. Ele não ama os cachorros, mas ele tolera, ele respeita. E até alguns vizinhos também, depois que viram que eu me posicionei, porque em relação ao animal eu me posiciono muito bem. Eu sempre procuro saber os meus direitos, os direitos deles. Então as pessoas já viram que eu não sou boba, que eu não vou dar meu animal, nem botar na rua, nem doar, porque alguém não gosta deles. Independente deles serem grande, pequeno, vira-lata, de raça. Então hoje em dia as pessoas até já lidam até melhor comigo. Só tem um vizinho, que infelizmente é meu vizinho de porta, que ele odeia animal. Já tive vários problemas com ele. Só que aí a última briga que a gente teve, eu precisei ir na delegacia dar uma queixa dele. Qualquer vizinho que que não tem preferência, não tem nenhuma afetividade com o animal, ele, se por acaso ele interferir na convivência do guardião com o animal, do proprietário com o animal, esse vizinho também ele é passível de receber uma queixa e ele está cometendo 2 crimes. É o crime de constrangimento ilegal e o crime de ameaça. Né? O constrangimento ilegal, que é constranger alguém a praticar algo que a lei não permite, e o crime de ameaça, que é ameaçar alguém por palavra, por escrito ou por gesto. Não precisa nem o cara falar, às vezes basta só um gesto. O cachorro está passando ali, o cara está fazendo o gesto de que vai atirar no cachorro, né? Ou que vai dar um fim no cachorro, qualquer coisa assim, já é um gesto de ameaça, já configurou um crime. Então a pessoa, ao praticar, qualquer pessoa, seja o vizinho, seja o síndico, seja o administrador, qualquer pessoa está praticando um crime. A única exceção é os menores de idade que não praticam crime, praticam ato infracional. Mesmo assim, passível de sanção de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também não ficam impunes. Ficam impunes perante a lei penal, mas pelo ECA, o ECA também prevê sanções para os menores de idade. Qualquer pessoa que se sentir incomodada no livre trânsito com o seu animal dentro da sua propriedade ou na via pública, por quem quer que seja, deve inicialmente identificar a pessoa que é a causadora do constrangimento, ou seja, o autor do fato, o autor do ilícito penal.
Identificado o autor do ilícito penal e o local onde ele pode ser intimado para se responder pelo ilícito praticado, a pessoa deve se dirigir à delegacia de polícia do bairro. Caso a delegacia do bairro não queira registrar a ocorrência, crie qualquer obstáculo ou trate com desdém, a pessoa pode se dirigir à corregedoria da Polícia Civil e registrar o fato, porque tanto o agente de polícia como o delegado que não toma providência ao tomar conhecimento de um fato ilícito está incorrendo num crime, que é o crime de prevaricação, sem prejuízo de também responder por uma improbidade administrativa. Então, o descaso das autoridades é inadmissível, porque denota desconhecimento da lei e denota falta de zelo para com o exercício da profissão, que é inconcebível ao servidor público. Uma questão importante a ser tratada aqui é o que diz respeito ao direito de ir e vir do condômino com o seu animal. O condômino ele tem o direito de transitar pelas áreas comuns com o seu animal. O condômino tem o direito, sim, de transitar pelos elevadores, né? E de não ser obrigado a subir e descer escadas porque está com o seu animal. O direito de ir e vir do guardião, né, que é o condômino, se estende ao seu animal. Ambos têm o direito, sim, de transitar pelas áreas comuns e de ter assegurada a tranquilidade que não vai ser abordado por síndicos ou por vizinhos que não gostam de animais. É interessante observar também que esse direito de ir e vir, esse direito de propriedade e direito de não ser proibido de fazer nada que a lei não proíbe, se estende também às pessoas amigas, aos vizinhos, aos parentes que vão eventualmente em sua casa visitá-lo e que levam o seu animal de estimação. Tem pessoas que têm o hábito de sair com o seu animal de estimação no carro, ou para dar um passeio, ou até para visitar um amigo ou um parente. Então essas pessoas não podem também, em princípio, sendo o seu cão adestrado, educado e bem treinado, essas pessoas não podem ser limitadas a lhe visitarem e ir até a sua residência levando o seu próprio cão, desde que você consinta. Você, morador, consentindo, permitindo que essa pessoa vá lhe visitar levando esse animal, não há razão legal para que o condomínio vede isso ou proíbe que essa pessoa vá até o seu apartamento, ingresse com o animal, repetindo, sempre frisando, um animal educado, sociável, dentro daquilo que a gente espera das regras de boa convivência. O animal ele tem o direito a existir no planeta, a viver em comunidade, tanto quanto os seres humanos, até porque nós domesticamos os animais. Então nós temos a obrigação de conviver com eles agora. E temos a obrigação de cuidar deles e protegê-los. Se você vem sendo abordado por seu vizinho ou pelo síndico para que seja obrigado a retirar o seu animal da sua companhia, você pode se dirigir à delegacia do seu bairro e formalizar uma queixa, lavrar um boletim de ocorrência por constrangimento ilegal, conforme lhe faculta o artigo 146 do Código Penal Brasileiro. Ninguém tem o direito de incomodá-lo e nem obrigá-lo a fazer aquilo que a lei não proíbe. Caracteriza o constrangimento ilegal qualquer atitude arbitrária, autoritária, né, tomada por um síndico ou tomada por um gestor do local. Às vezes não é o síndico, mas os condomínios contratam empresas administradoras que colocam, né, administradores, gestores, no sentido de coibir, de inibir o livre trânsito dos animais, desde que eles atendam aos requisitos de segurança ou sejam inofensivos. Os animais de pequeno porte podem transitar livremente e pelo condomínio, porque o direito de propriedade previsto na Constituição, você pode, o direito de propriedade é usar, fruir e dispor do que lhe pertence. Então, se você é o proprietário do imóvel ou é o inquilino e tem a posse indireta, no caso tem o domínio útil, né, do imóvel, você tem o direito de transitar livremente com o seu animal, desde que ele seja inofensivo, que ele não vá causar nenhum tipo de prejuízo a nenhum condômino. E o animal de maior porte, aqueles cães que só pelo tamanho intimidam, mesmo que inofensivos, desde que eles estejam com o peitoral e com a focinheira, também não tem nenhum problema. Problema sim está criando o síndico ou administrador ao tentar inibir a pessoa de
de poder privar da convivência com seus animais livremente, porque isso aí caracteriza um ilícito penal de constrangimento ilegal, embora de menor potencial ofensivo, né, previsto na Lei 9.099, mas não deixa de ser um crime. E é um crime que é cometido por ignorância, porque se a gente for comparar o nosso comportamento com o comportamento de países desenvolvidos e que são muito mais avançados, nós vamos ver que nós estamos muito atrás deles nessa questão de respeito ao direito dos animais, de convivência com os animais, de saber conviver com os animais. Portanto, quem se deparar com situações dessa natureza devem, inicialmente, primeiro fazer o seu dever de casa. Será que meu cão está devidamente adestrado? Será que eu estou tratando bem o meu cão ou ele está latindo muito porque eu não estou tendo uma relação de dedicação, de atendimento adequada com relação a ele? Então, sanado esses problemas, que você primeiro deve olhar para si mesmo, ver se você que não é o causador daqueles desconforto ali no condomínio. Se você perceber que não, que você está seguindo todas as regras devidas, então, e ainda assim está havendo uma resistência do condomínio, procure o síndico ou participe de uma assembleia do condomínio. Discuta a questão abertamente com todos, busque uma solução que interesse a todos de uma maneira consensual e mostrando às pessoas, inclusive através de relatos ou exibição de um vídeo dessa natureza, por exemplo, para que as pessoas percebam que é possível essa convivência harmoniosa e é legal essa convivência harmoniosa dentro de um condomínio, de um loteamento, nos parâmetros que nós registramos. E assim tentar que o condomínio se sensibilize, que o síndico, a assembleia, os moradores de um modo geral, se sensibilizem e percebam essa possibilidade. E claro, não sendo possível isso, aí resta ingressar com as medidas judiciais cabíveis. As convenções de condomínio que proíbem a permanência de animais nos condomínios, elas são nulas e assim elas podem ser declaradas pela Justiça. Procure um advogado, ajuize uma ação e demonstre ao juiz da causa que esta convenção está sendo ilegal. Por quê? Porque está indo contra a Constituição Federal e contra a legislação ordinária que rege a espécie. Nós podemos orientar os advogados na propositura dessas ações, né, ou na formalização dessas queixas junto aos juizados, o seguinte: existem documentos que são fundamentais para assegurar o deferimento da liminar pelo juiz. E quais são esses documentos no caso específico? Primeiro, um laudo fornecido pelo veterinário do animal. Esse laudo deve conter a indicação de que o animal está vacinado, que foi vermifugado, que goza de boa saúde, que tem um comportamento sociável, né, que não é um animal agressivo, que ele pode circular nas áreas comuns sem oferecer qualquer perigo ou dano a quem quer que seja, como também uma declaração do adestrador, né? Contrate um adestrador para que ele faça uma avaliação do seu animal e possa informar qual a situação desse animal no convívio com as outras pessoas. Outro documento importante é o cartão de vacinação, que vai mostrar ao juiz que você, que é o guardião, tem todo o cuidado com o seu animal e que ele está livre de qualquer possibilidade de transmitir doenças a quem quer que seja dentro do condomínio. Também é muito importante que sejam juntadas fotografias do animal no convívio social, né? Fotografias com crianças, se for o caso, fotografias que mostrem que ele é um animal que pode sim e merece viver no convívio com outras pessoas dentro do edifício ou do condomínio de casa, se for o caso. Por fim, que sejam juntadas também declarações de pessoas que frequentam a sua casa, né? Seja jardineiro, seja sua manicure, seja alguém, né, amigo, alguém que transite, o eletricista que chegou para fazer um serviço, né, que possa atestar que o animal pode, né, compartilhar o mesmo espaço sem
que houvesse qualquer tipo de problema nesse convívio. Aí eu procurei uma ONG de defesa de animais, de cães, e o departamento então, jurídico de lá me ajudou a fazer uma notificação também extrajudicial, defendendo o direito das pessoas terem animais em casa e terem o seu direito protegido pela parte jurídica, pela parte legal. Foi enviado para ela essa notificação e a gente também fica sabendo do que realmente a gente tem direito, porque a gente tem esse direito de ter o animal, né? Principalmente animais pequenos como esses aqui, que não fazem nada. E a cachorra de minha sogra é mais tranquila ainda que esses aqui. É um pouquinho maior, mas é mais tranquila ainda. E o cachorro continua lá, tá tudo bem por enquanto, eu espero que continue. Porque não há necessidade de não continuar, né? A cachorra é calminha, tranquila, não morde ninguém, não late muito. Mas conversei com ela e ela disse que então se ela não estivesse perturbando ninguém, que ela podia continuar aqui em caráter, assim, sempre de observação. Mas ela não dá problema nenhum, uma cachorrinha mansa, não tem reclamação de vizinho nenhum. E é uma companheira boazinha, não tem o que dizer, ela não incomoda ninguém. Porque você tem a sua casa, você tem o seu lote, você tem o seu quintal, sua área, os cachorros têm área, tudo, e de repente alguém dizer o que você pode e não pode, fere até a Constituição. Então eu li alguns artigos, sobre a ONG, a Terra Viva, sobre o trabalho da doutora Rita, e decidi entrar em contato com ela. Mobilizei minha mãe, uma outra pessoa também, advogado, procuramos, então, e ela deu toda a orientação, todo o embasamento para que a gente entrasse com essa ação, para que não abríssemos mãos dos nossos filhotes. A gente está com a ação, certo? Tem uma primeira audiência marcada para agosto e estamos no aguardo. Enquanto o juiz expediu um mandado dizendo que os cães ficam, não tem por que eles saírem daqui e eu acho que não vai haver problema algum com relação a isso, porque na Constituição eles estão como bens materiais, só que eles são mais do que bens materiais para a gente, eles fazem parte da nossa família, eles fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, convivem com crianças, com adultos, com todo mundo, a relação deles transcende aqui em casa e ultrapassa, são meus avós, são meus tios, meu irmão, todo mundo, agora meu filho, todo mundo tem uma relação com os cães que a gente não pode abrir mão disso. Então a expectativa é que seja positivo o desfecho disso, controlando a ansiedade e respeitando também os direitos dos outros. Tentei de todas as maneiras, né, eu e meu filho, convencer o síndico de que essa decisão de condomínio ela era arbitrária desde quando ela feria um direito constitucional. Mas, segundo ele representava um direito de uma pequena minoria que compareceu a essa Assembleia e que essa minoria não queria os cães de médio porte. Recebi um comunicado me dando um prazo de 15 dias para a retirada de meus animais. E eu, infelizmente, ou felizmente, sabe, eu acho que está na hora da gente gritar para esse país que os cães têm direito, que tem leis que protegem eles, que não é de vontade de uma pequena minoria, me desculpe, burguesa ou falsa burguesia, né, que vai me dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer dentro da minha propriedade. Meus cães não perturbam ninguém, não utilizam nem a área do condomínio, a não ser para transitar até a portaria para ir andar na praia. Pouco latem, e na convocação me diziam que os cães com X de tamanho deveriam ser colocados para fora. Eu acho que não se mede ferocidade de cão, comportamento por raça só, por nada, e sim pela conduta de quem os cria. Porque meu cão é reflexo do que eu sou. E aqui na minha casa eles sempre tiveram amor, respeito, carinho e atenção. E eles agem assim para qualquer morador. Não quer dizer que todo cão grande vai causar dano, uma vez que muito importa o dono, o que é que o dono estimula no cão, o que é que o dono alimenta esse cão, se o dono agride esse cão, porque se você é criado na base da porrada, na base da violência, você vai reagir dessa forma. Mas quando você é tratado só com amor, com atenção, com carinho, dedicando um tempo para o seu cão, lógico que ele vai te responder de uma forma positiva. Vem gente às vezes visitar, ela fica toda amiguinha, fica sentando do lado nos pés, fica acariciando, e as pessoas se encantam com ela, quem entra aqui.
andamos tranquilas, crianças brincam com ela na rua, passam a mão. Outro dia, inclusive na frente do prédio mesmo, a gente estava passando ali e as crianças, posso passar a mão nela? E vieram passar a mão e ela ficou toda feliz, alegre. Não teve problema, não, é super dócil, não tem problema nenhum. Quando o pedido de liminar disser respeito a animal de grande porte, é importante que o advogado demonstre ao juiz que esse animal de grande porte, ele não oferece qualquer risco à segurança de quem quer que seja dentro do condomínio. Por quê? Porque o guardião, sempre que transitar com ele, transita com a focinheira, com o peitoral. E que o fato de o animal ser de grande porte não quer de forma alguma dizer que ele é um animal agressivo. No caso de animais de grande porte, o juiz pode perfeitamente deferir a liminar para a sua permanência no condomínio se há prova nos autos de que esse animal é dócil, que tem toda a condição de conviver harmoniosamente com outros seres humanos e com outros animais, né? E isso pode estar perfeitamente na declaração de um adestrador, no laudo médico que o veterinário vai emitir, na declaração de pessoas que transitam dentro da unidade residencial, né? E que, como porteiros também, os porteiros podem declarar, né, que o animal tem toda a condição de conviver com outros seres humanos e com outros animais. Outra deliberação tomada em assembleia e que é descabida de qualquer razoabilidade é de obrigar os guardiões a colocar focinheira em animais pequenos e dóceis, né? Focinheira é feita para utilizar em animais de grande porte. Não há por que obrigar os animais de pequeno porte, animais dóceis, a aportar a focinheira. Mas o desespero de você perder alguém que você ama é muito grande. Agora imagine, eu receber uma convocação me dando prazo de tirar de dentro da minha casa pessoas que fazem... Pessoas não, bichinhos, que para mim são pessoas, que convivem comigo, que desfrutam do meu amor, desfrutam das minhas alegrias, dos meus problemas, porque eles sabem quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Eu tenho prazo de 15 dias para colocar eles aonde? No meio da rua? Eu fiz essa pergunta ao síndico. Qual era a condição? Se tivesse aqui um deficiente, um portador de necessidade especial e tivesse um cão-guia labrador, vocês também expulsariam esse cão? Aí ele me disse que não, que aí seria uma condição para ser analisada. E eu digo a ele, eu sou dependente emocional de meus cães. Qual é o médico, qual é o doutor que vai avaliar meu sentimento para que eu tenha com meus cães? Um exemplo assim, de que realmente o contato, né, o emocional, ele desencadeia doenças. A gente tem um caso aqui, onde a gente tinha uma criança de 9 anos de idade, já fazia, se não me engano, 7 ou 8, já estava na 8ª sessão, e tinha tido um bom resultado com relação às crises asmáticas. Ela vinha evoluindo bem, já desde a 3ª sessão não apresentava mais crises, e me relatou a mãe, na 8ª sessão, que essa criança tinha tido crises porque havia perdido o cachorrinho dela faleceu, e aí com a morte do cachorro, o estado emocional dela se modificou e ela voltou a apresentar crises imediatamente após a notícia da perda desse animal, o que demonstra claramente que esse afastamento, que essa tristeza, né, essa perda desse animal desencadeou o quadro asmático que vinha estando controlado desde que a gente tinha começado o processo do tratamento de acupuntura. Provavelmente, se ela perdesse esse animal por qualquer outro motivo, desencadearia nela também, né, mesmo que não fosse por morte, mas por perda, por algum motivo obrigatório, certamente para ela foi uma perda do mesmo jeito, ela deixaria de estar com aquele animal de estimação com ela. E é possível que isso tenha gerado, ou geraria, né, uma situação também de tristeza e provavelmente o quadro de asma dela poderia ter desencadeado também se isso ocorresse. O meu primeiro cão, depois que a gente veio morar aqui nessa casa, morreu tem 4 anos. Até hoje a gente sente a falta dele, tem foto na casa dele, o carinho que a gente tem. O outro, que era o companheiro dele, quando a gente pronuncia o nome dele perto, ele levanta a orelhinha, fica procurando, porque inclusive ele sente.
Não acredito nessa história de que os cães são seres irracionais, são seres que não pensam. Eles pensam sim, eles têm sentimento. O cão, quando ele quer chamar a tua atenção, ele chora, ele passa a patinha em cima de você. Quando ele quer comer, ele vai lá e ele sai arrastando a vasilha para dizer que ele está com fome. O que ocorreu aqui foi envenenamento de animais. A síndica chegou em frente ao prédio e disse que os animais tinham que morrer tudo, que tinha que aqui no prédio não podia ter animais, e que depois desse caso acontecido, depois de alguns dias, começou a morrer os cachorros envenenados e os gatos. Foram 14 gatos que morreram envenenados. E eu vivo muito preocupada, tenho depressão, porque meus bichinhos não morrer, os outros que ficaram não morrer, porque na verdade eu gosto muito dos meus animais. Eu faço muito sacrifício para criar eles. Eu deixo de comprar comida para mim, para comprar a ração deles. E aí para vir lá um indivíduo e isso é uma pessoa psicopata, chega e mata os bichinhos envenenados, isso é caso de polícia. Eu fui na delegacia, dei queixa, que essa ação está rolando, esse processo, e eu confio em Deus que vai ser descoberta a pessoa o autor desse crime. Meus bichinhos não incomodam, não vão em casa de ninguém. Meus bichinhos daqui da frente do prédio para dentro de casa. Eles dormem em cima do sofá, nas cadeiras, em cima de minha cama, entendeu? Que são os animais muito mansos, muito mansos. Então, e o pessoal do prédio gosta. Agora tem pessoas, a gente não pode agradar todo mundo, que nem Jesus Cristo agradou. Então, tem uns que não gostam, mas mesmo aqueles que não gostam, não deveria matar. Porque quem é nós, seres humanos, para tirar a vida de um animal que não incomoda? Nós recebemos muitas denúncias sobre envenenamento de animais dentro dos condomínios. Se o seu animal foi vítima desse crime, que é previsto na Lei 9.605, no artigo 32, que é a Lei de Crimes Ambientais, você poderá adotar duas providências, uma de natureza civil e outra de natureza criminal. A de natureza civil consiste no ajuizamento de uma ação de indenização, onde você vai pedir ao juiz a indenização pelos danos morais que você sofreu. Você também pode exigir nesta ação o pagamento de todas as despesas que você realizou para salvar o seu animal. Despesas médicas, veterinárias, despesas com medicamentos, com o transporte do seu animal até a clínica, ou seja, todas as despesas de ordem material. A providência de natureza criminal consiste em você ou realizar junto ao Ministério Público uma denúncia, né, sobre o fato, ou você formalizar uma queixa na delegacia do seu bairro, ou ainda você comparecer diretamente ao Juizado Especial Criminal, também acompanhada por advogado, para formalizar a queixa-crime contra a pessoa que envenenou o seu animal. Se você não conseguir identificar o criminoso, através das investigações que a delegacia deverá proceder, certamente se chegará à autoria desse crime, né? Isso é importante fazer. Você deve sim exigir do aparelhamento policial as providências no sentido de averiguar e se chegar ao autor desse crime, que é um crime punível com 3 meses a 1 ano de detenção. Se é crime matar um ser humano por envenenamento, e é um crime qualificado, também não deixa de ser uma coisa dantesca a gente ver que um animal foi morto por envenenamento. Uma tremenda covardia, crime de dano também, capitulado, né, previsto no Código Penal e sancionado também. E qualquer tipo de crime que chega ao conhecimento aqui da 13ª Delegacia em Cajazeiras, nesse sentido, de envenenamento de animais, quem colocou o veneno sendo identificado vai responder criminalmente e vai ser julgado pela Justiça Criminal. É um criminoso.
Outro dia eu comprei uma briga, eu estava andando na praia, como eu sempre faço com meus cães, e vinha um rapaz correndo com o seu cão do lado, eu achei maravilhoso, de repente vinha um cãozinho vira-lata, se aproximou dele, ele chutou. Eu comprei a maior briga com ele e disse a ele, se tivesse um policial eu ia pedir para o senhor ser preso, porque isso aí é crime. O senhor não pode fazer isso, independente dele ter dono ou não ter, ele é um ser vivo. Qualquer um que tiver conhecimento de que está acontecendo um crime de maus tratos de animais, em qualquer escala que seja, esse crime de maus tratos de animais, ele é sancionado pela lei dos crimes ambientais. Então, qualquer pessoa que tiver conhecimento de que em determinada localidade um animal está sendo submetido a maus tratos, pode ser um passarinho, pode ser um cavalo, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser qualquer animal que seja vítima de maus tratos por parte de quem quer que seja, a pessoa deve comunicar o fato à delegacia e deve pedir providências à delegacia de polícia mais próxima do bairro, que com certeza essa pessoa fazendo isso, exercitando a cidadania, ela vai servir, é uma medida, além de resolver o problema do animal, essas medidas elas têm caráter pedagógico, porque elas têm repercussão, a população fica ciente das implicações e dos desdobramentos de seus atos, do cometimento de determinados atos criminosos, que vão ser chamadas a responsabilidades, vão ser chamadas à delegacia, vão ser interrogadas por um delegado, vão ser indiciadas, vão ser os autos vão ser remetidos ao judiciário, e essas pessoas também vão ser chamadas à justiça para responderem pelos seus crimes. Bom, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais determina que é crime praticar atos de maus tratos contra os animais domésticos. E o artigo número 3º do decreto 24.645 de 1984, considera maus tratos manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhe impeçam a respiração, o movimento, o descanso, sem a presença de ar ou de luz, abandonar o animal doente, ferido, extenuado ou mutilado. Também considera maus tratos deixar de ministrar ao animal tudo que humanitariamente lhe possa prover, inclusive assistência veterinária. Esse é um dos principais problemas que nós enfrentamos de pessoas que viajam e que vão e que se mudam e deixam simplesmente abandonados esses animais. Nós temos enfrentado esse problema aqui na promotoria, especialmente a partir da provocação da Associação Terra Verde Viva, e nós temos enviado sobre o entendimento de que, nesses casos, a polícia pode ingressar nessa residência para socorrer esses animais, uma vez que a nossa Constituição permite que a residência seja um asilo inviolável, mas quando se tratar de estado de necessidade ou para prestar socorro, ela pode sim ser. Isso é autorizado pelo artigo 5º, inciso 11 da Constituição, combinado com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que veda a prática de crueldade contra animais. Então, se houver no interior de um imóvel uma criança ou um idoso sendo espancado, ou abandonado, alguém e até a autoridade policial vai poder adentrar no imóvel para prestar o socorro, e lavrar o flagrante delito. No caso de animais, também se pode fazer isso e se deve fazer isso porque está autorizado pela Constituição Federal. Na prática, como é que se deve proceder para retirar o animal que está abandonado no interior do imóvel, ou que sofreu um espancamento, ou que se encontra ali necessitado de assistência de socorro? Primeiro, você deve contactar com testemunhas que possam lhe acompanhar até o local. Segundo, leve um chaveiro, abra a porta do imóvel, na presença de no mínimo 3 testemunhas, retire o animal que está sendo objeto do maltrato, feche a porta do imóvel pelo chaveiro. Ao prestar o socorro ao animal, retirando do interior do imóvel, você deve levá-lo imediatamente a uma clínica veterinária
para os procedimentos necessários à comprovação dos maus-tratos sofridos por ocasião do abandono. É importante que todas essas providências sejam adotadas desta forma para que não se configure invasão ilegal de domicílio. Depois, se dirija a uma delegacia, formalize uma queixa, identificando o proprietário ou o ocupante do imóvel, para que ele seja responsabilizado criminalmente. É importante que você tire fotos. Se você tiver uma máquina para filmar, será muito importante também. E colha a declaração das três testemunhas que lhe acompanharam, dizendo detalhadamente o que presenciaram em relação ao estado de abandono do animal. Quando o resgate for feito através de uma ONG, é importante que, de posse do boletim de ocorrência extraído na delegacia, o representante legal se dirija a um juizado especial cível para formalizar uma queixa com pedido de liminar no sentido de assegurar a guarda desse animal até que o processo seja finalmente julgado com a produção de todas as provas que configuram o abandono por parte, no caso do réu. O que é preciso ter em conta é que ter animal doméstico é trabalhoso. Se você tem um animal doméstico, você tem que tratá-lo de uma forma digna, adotar um animal como adotar uma criança. Se você não tem capacidade para isso, não assuma um compromisso que você não tem. Essa cachorra pituca, ela foi achada na rua, a gente achou na rua. A gente então, a princípio, conseguiu um dono, mas aí o dono não pôde ficar e a gente aí trouxe para cá para casa e ficamos com ela. A feirinha acontece todo domingo, a partir das 9 até as 17 horas. A importância da adoção são cachorros que a gente pega na rua, a mamãezinha pariu em algum canto, pegamos essa ninhada e trazemos para essa feirinha que acontece aqui no Parque Pituaçu, todo domingo. Temos em média 20 a 25 adoções por domingo. A feirinha é apoiada pela Célula Mãe, um programa de castração que é feita pela Célula Mãe. Os animais que são adotados, a pessoa assina um termo de adoção. Essa pessoa vai zelar pelo animal. Nós monitoramos, ligamos, fazemos visita nas casas. Se o cachorro não estiver bem, tomamos de volta. Mas, às vezes, as pessoas não olham com o devido respeito para esse cão, com um carinho para eles. O carinho, o amor que o vira-lata tem pela pessoa é igual, se não for maior, do que um cão de raça vai ter. Sabe? Nada contra os cães de raça, que eu também adoro, cães de todas as formas. Mas se você pode adotar, se você tem essa possibilidade de adotar, é um gesto de carinho, de amor, é um gesto humano. E se as pessoas soubessem quão é importante a adoção, tirar esses cães da rua, tirar esses cães que estão abandonados, que estão com doença, que estão passando fome, que estão passando frio na rua, com certeza se adotaria. Porque o carinho, o respeito que o cão tem contigo, que você tem com o cão, é independente de raça, de cor, de tudo. E os vira-latas são lindos de qualquer forma. Se as pessoas falam, mas é um vira-lata, você pode ter certeza que por ser um vira-lata, você vai acabar gastando menos dinheiro com ele do que ser um cão de raça. Porque é cientificamente provado isso, que o vira-lata é mais resistente a doenças, pelo próprio cruzamento genético. Entendeu? Algumas deficiências que tem em alguns cães de raça, no vira-lata você não encontra. Então é um cão mais resistente, é um cão esperto, é um cão brincalhão, é um cão leal, é um cão fiel.